Graça e paz, meus irmãos, e aí? Jesus tem sido bom para vocês? Eu espero que sim, ele tem sido bom demais para mim. E estamos aqui começando mais um episódio de Submersos. E eu quero te dizer que hoje é um dos temas que eu particularmente mais gosto de falar. Hoje a gente vai falar a respeito de louvor e adoração. Então esse aqui é um dos estudos que eu amo explicar para as pessoas e também gosto muito de revisitar por várias vezes para sempre me lembrar a respeito do louvor e adoração ao Senhor, dos efeitos que ele tem nas nossas vidas como comunidade, como igreja, e do efeito que ele tem em nossas vidas particulares, no nosso âmbito espiritual. Antes da gente começar isso aqui, eu já quero te direcionar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Vamos fazer o seguinte, você deixa o seu like. Se até o final você não gostar do conteúdo, você vai lá e tira o like. E pode até dar o dislike, não tem problema, mas é só se você não gostar mesmo. E deixa nos comentários aqui o que você achou desse nosso vídeo a respeito de louvor e adoração, para que nós venhamos continuar melhorando os nossos conteúdos. Então, vamos lá para a palavra do Senhor. Nos Salmos, capítulo 100, do verso 1 ao 5, diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Faz o seguinte, se você já acompanhou a leitura aqui e ainda não está com papel e caneta, pega aí papel e caneta para anotar as coisas que nós vamos aprender aqui hoje, porque eu tenho certeza que esse estudo vai ser muito bom para você que congrega com a gente aqui na Igreja Evangélica Vida Abundante, para você que é de outro ministério, para você explicar para as pessoas, ter mais conhecimento e conseguir se aprofundar e fixar melhor esse conhecimento. Vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe aqui nesses salmos, que vai ser a base do nosso estudo de hoje, é que a gente tem como uma ordem real. A gente tem como uma ordem de quem está escrevendo, falando assim: celebrem com júbilo ao Senhor. Ele está falando se você quiser, se porventura. Então, celebrar com júbilo ao Senhor é uma ordem bíblica. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos isso imperativamente. Celebrem com júbilo ao Senhor, como se fosse uma ordem dada a nós que somos servos de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos louvando a Deus, que nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos fazendo isso como o cumprir de uma ordenação. E nós somos convidados a apresentarmos diante dele com cânticos. Olha o que diz no verso 2: sirvam ao Senhor com alegria. Então, o louvor ele tem que ser feito de uma forma alegre, e nós temos que nos apresentar diante dele com cânticos. Então, o nosso objetivo, como servos, é nós nos apresentarmos a ele em forma de cânticos. E existe algo, uma chave aqui, e eu quero que você anote isso. Você anote essa parte que é: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então, você que é líder de adoração na sua igreja, ou até mesmo você que não é líder de adoração, mas você que congrega, eu quero te dizer que o louvor, ele é uma das chaves que nós temos para entrar nos átrios do Senhor. E isso aqui é uma chave muito forte a respeito de louvor e adoração. Todas as vezes que nós estamos congregando e que nós estamos nos reunindo em louvor e adoração, basicamente nós estamos nos reunindo para entrar nos átrios de Deus. Olha como isso aqui é forte para as nossas vidas. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Todas as vezes que nós estamos começando a louvar, nós estamos nos achegando ao Senhor fisicamente, porque nós estamos chegando na igreja e o louvor, ele abre a celebração do culto, pelo menos essa é a liturgia, é como funciona o culto na maioria das igrejas, mas não só isso, nós estamos sendo convidados e nós estamos também adentrando a sala do trono, nós estamos nos achegando ao Senhor. Isso é uma chave poderosíssima para o louvor. Então, toda vez que você for louvar ao Senhor intencionalmente, eu quero que você imagine que é isso que está acontecendo.
Todas as vezes que nós começamos o ato de louvar a Deus, nós estamos nos achegando até a Ele. E por que eu louvo ao Senhor? Né? Qual que é o motivo disso? No verso 5 diz assim: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, nós somos convidados a entrar nos seus atos por forma do louvor, e basicamente nós o fazemos porque o Senhor é bom. Não existe outro motivo senão a bondade de Deus para nós, a misericórdia do Senhor para nós que dura para sempre, e a fidelidade que dura para sempre é o motivo pelo qual nós o louvamos. Então todas as vezes que nós entramos para entronizar o Senhor, nós devemos cantar cânticos que exaltem a majestade dele. E é isso que nós somos convidados. E existe algo ainda no livro dos Salmos que diz assim, lá no Salmos capítulo 22, verso 3: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E aí existe uma outra versão da Bíblia em português e também na versão em inglês que fala: aquele que habita nos louvores de Israel, né? Fala que o Senhor ele habita no meio dos louvores de Israel. Olha como isso aqui é potente, né? Então anota aí, existem algumas coisas que nós precisamos nos ater com relação ao louvor. Primeiro, quando eu vou louvar ao Senhor, eu estou entrando nos átrios dele. Então anote aí que quando nós louvamos a Deus, nós entramos nos átrios do Senhor. E o segundo é que ele habita no meio dos nossos louvores. Eu quero que você entenda que quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos nos achegando a ele e ele está se achegando a nós. Né? Então, achegai-vos, pois, ao Senhor, e ele se achegará a nós. Então, quando nós estamos louvando a ele, nós estamos indo ao encontro dele, e ele também vem ao encontro da sua igreja, porque ele habita no meio dos louvores do seu povo. Né? Então, por isso que quando nós começamos o culto, nós começamos dessa forma. Basicamente, nós estamos começando uma celebração, em que nós estamos indo em direção ao Senhor, e ele está vindo em nossa direção. Tem um ministro de louvor, que eu gosto muito dele, e ele tem um livro muito precioso a respeito de louvor e adoração, e ele falou uma frase que eu carrego muito no meu coração para todas as vezes que eu vou ministrar o louvor, ou para todas as vezes que eu estou cantando ao Senhor. E ele diz assim que os louvores, eles são um tapete que nós estendemos para que o Senhor venha até nós. Uau, então se nós temos inclusive a alegoria bíblica de que nós somos a noiva do Senhor, todas as vezes que nós estamos começando a entoar louvores, nós estamos estendendo esse tapete para que ele se aproxime, né, para que ele venha até nós. Então, basicamente, isso é muito interessante quando a gente para prestar atenção de que o louvor ao Senhor, ele é uma das principais formas de nós nos aproximarmos dele. Guilherme, como é que eu faço para estar próximo de Deus? Olha, bem sabido que se você ler a Bíblia, você vai ouvir o Senhor falando contigo. Se você se ajoelhar para orar, você vai estar falando com o Senhor. Mas uma das melhores formas de você se aproximar a Deus, também como uma forma de fazer isso, é o louvor e a adoração. A adoração é poderosíssima para que isso aconteça. E existem alguns tipos de louvor que eu quero falar contigo. Guilherme, é todo louvor que me aproxima de Deus? Então essa aqui é uma pergunta muito pertinente. Será que qualquer canção que eu cantar me aproxima de Deus? Só porque está lá categorizado no Spotify como louvor, será que ele é algo que me aproxima de Deus? Existe um ponto que nós precisamos olhar com muita atenção. Eu quero que você anote os dois tipos de focos de louvor que existem. Existem dois tipos de foco das canções que nós entoamos ao Senhor. A primeira é a cristocêntrica e a segunda é a antropocêntrica. A cristocêntrica, como o nome já sugere, ou teocêntrica também pode ser assim, é aquela que tem o Senhor como ênfase do louvor. Então, aquilo que exalta a majestade de Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, que as pessoas até enjoaram, eu acho que é lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Então, olha só como esse louvor está exaltando a majestade de Deus. Está falando que ele é lindo, né? Está falando que eu rendo glórias a ele, cumprindo inclusive o Salmo 100 que a gente acabou de ler. Falando, olha, entrem nos átrios do Senhor com uma celebração a ele, bendigam o seu nome. Então está falando, olha, o Senhor é lindo. Né? Ou tem uma outra também, só teu nome é doce como mel. Olha só que essa letra está falando, parece uma letra tão simplória, né?
Só teu nome é doce como mel, mas ele está exaltando o nome do Senhor, está falando que o nome do Senhor é bom de ser pronunciado, né? Jesus é um nome maravilhoso, Yahvé é um nome maravilhoso, Yeshua é um nome maravilhoso de ser pronunciado, e está exaltando o nome do Senhor, está colocando esse nome, está colocando o Senhor como centro da nossa adoração. E esses louvores cristocêntricos, eles são os melhores louvores para nós entoarmos de forma congregacional. Então, o que é um louvor congregacional também? Isso aqui é importante da gente dizer. Quando o ministério de louvor, ou quando nós vamos celebrar um louvor em algum lugar, nos cultos nos lares, onde quer que seja, nós precisamos escolher, em suma, louvores congregacionais, que são aqueles que a igreja compreende, que ensinam a respeito da palavra do Senhor, e são aqueles que têm um foco cristocêntrico, que consegue colocar o Senhor em posição de ser exaltado entre o seu povo. Então, todas as vezes que nós formos entoar ao Senhor, nós precisamos lembrar disso, que os louvores eles são congregacionais, que a igreja consiga cantar junto, que nós consigamos como um só corpo, até porque o grande ponto é, quando nós vamos à igreja para louvar ao Senhor, nós não estamos indo para assistir como se fosse um show, com um grupo de pessoas cantando aqui e ninguém sem fazer nada lá. Nós estamos fazendo algo em conjunto. Então, como congregação, como um só corpo, nós levantamos a nossa voz de forma congregacional. Então, tem que ser um louvor que ele seja baseado na palavra e que ele tenha o Senhor como centro disso. O outro é o antropocêntrico. E aqui eu quero te falar uma coisa, porque existe algo muito delicado no louvor que ele é antropocêntrico. Quando nós estamos falando a respeito do louvor que ele é antropocêntrico, nós estamos falando com o homem no centro da canção. E presta atenção, quando o homem ele está no centro, aí existe um problema. Guilherme, você está falando que todo louvor antropocêntrico ele tem uma grande problemática? Olha, a gente precisa olhar com um pouquinho de cuidado nisso aqui, né? Porque existem alguns louvores antropocêntricos que realmente eles não deviam nem ser cantados nas igrejas, né? Aquele lá que inclusive tem uns que até humilha o seu irmão, né? Até humilha o outro ser humano, né? O quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender, né? Então é aquilo que você fala, meu irmãozinho vai se arrepender mesmo. Né? Então, esses louvores, eles precisam ser evitados na sua vida. Mas tem alguns louvores que eles são, de certa forma, antropocêntricos, mas que, mesmo assim, nos aproximam de Deus, porque fazem compreender algumas coisas. Né? Tem um louvor do Israel Subirá, por exemplo, que eu gosto muito, que ele fala assim, como pode me amar, Deus? Ele fala, como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu. Então, ele coloca, de certa forma, o homem, né, o si mesmo no centro, só que ele reconhece um amor de Deus por si. Né? Não está de tudo errado, óbvio, é um louvor para ocasiões muito específicas na igreja, porque, na verdade, ele é um louvor de um certo aspecto de cura do eu, né? Mas que não está ofendendo a Deus, mas que não está se colocando acima de Deus, e tampouco está ofendendo o irmão do lado. Então ele se torna um louvor antropocêntrico, mas que existe ali um cunho, inclusive, evangelístico. Né? Existe nesse louvor uma certa forma de querer evangelizar as pessoas e fazer reconhecer que, olha, eu sou um ser humano falho, mesmo assim Deus me ama. Né? De forma a nos aproximar do Senhor. Então vamos lá. Existem alguns tipos fundamentais de louvor. E eu quero que você pegue agora aí e anote aí. Tipos fundamentais de louvor. Nós vamos falar brevemente a respeito disso, mas isso é muito importante. Por que tipos fundamentais? Porque eu vou separar aqui em duas categorias, né, de tipos. Existem os fundamentais ou simplificados e os 5 tipos detalhados. Tá? Mas a gente vai se ater nesse momento aqui, nesse estudo, apenas dos fundamentais, né, dos simplificados. Quais são eles? O espontâneo, o de adoração e o de júbilo, ou como a gente costuma chamar às vezes também, o de exaltação, certo? Qual que é o louvor espontâneo? O louvor espontâneo é aquele que ele surge naturalmente. Né? E eu gosto muito de pensar que todo louvor que a gente canta de forma mais espontânea, né? Inclusive quando a igreja começa a entoar um louvor que até então ninguém nunca registrou antes, né? A gente está cumprindo na terra algo que já é cantado no céu.
né? Então eu acredito muito que os louvores, antes de surgirem nos nossos corações, eles já surgiram nos céus do coração de Deus, para ser um louvor entoado. Então o louvor espontâneo é aquele que em conjunto a gente se aproxima de Deus e nós começamos a cantar uma canção que talvez a melodia, né, não necessariamente as canções faladas, mas às vezes a melodia, o novo do Senhor, da parte de Deus, para as nossas vidas é entoado. O louvor de adoração, ele é aquele louvor em que em conjunto nós colocamos o Senhor, né? E ele costuma ter uma questão de muita entrega ao Senhor, né? Então nós costumamos caminhar para um ambiente, inclusive isso aqui é uma coisa que talvez nós tenhamos um outro vídeo de estudo falando mais, mas é um momento até de um pouquinho de meditação no Senhor, né? De um pouquinho de reflexão no Senhor, de contemplação no Senhor, que é o louvor de adoração. É aquele momento em que a igreja ela se coloca contrita em contemplar a glória de Deus de uma forma um pouquinho mais focada, de uma forma um pouquinho mais concentrada naquilo que está sendo feito, na melodia que está sendo tocada, nas palavras que estão sendo ditas, normalmente de uma canção muito congregacional, que a igreja já conhece, que a igreja já se aprofunda e já sabe como que é para adorar ao Senhor em profundidade. E o de júbilo ou exaltação, que é aquela canção mais alegre, é aquela canção que celebra um pouquinho mais ao Senhor, né, que exalta um pouquinho mais ao Senhor, um pouquinho mais alto astral, né, mais animado, e que a gente acaba se alegrando e celebrando ao Senhor, porque Ele tem sido bom para nós. Então esses aqui são os tipos fundamentais, né, básicos de louvor. Existem ainda alguns outros 5 tipos, mas que nós não vamos falar nesse estudo. Se vocês tiverem interesse, vamos fazer o seguinte: coloca aqui nos comentários se você tiver interesse em conhecer esses outros 5 tipos de conteúdo, esses outros 5 tipos de louvor, que a gente separa um estudo só para falar a respeito disso e nos aprofundarmos ainda mais no louvor e adoração. Beleza? E vamos seguir daqui porque ainda tem mais conteúdo para a gente falar. Existe uma questão que sempre perdurou no meu coração e na minha mente, que eu sempre me perguntei: Deus, desde quando que foi instituída a música e desde quando as pessoas, nós ou alguma coisa começou a adorar a Ti? E aí eu quero falar com você a respeito do início da adoração, onde a adoração ela começa, e o fim da adoração, onde a adoração ela acaba. Lá no livro de Jó, capítulo 38, a partir do verso 4 diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe sustentou a pedra angular? Preste atenção agora no verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou seja, Guilherme, quando que começou a adoração ao Senhor? Posso te falar, desde antes mesmo da criação, desde a eternidade. Porque quando as estrelas, elas já cantavam juntas, antes mesmo de lançar fundamento, e aqui, basicamente, Deus ele está conversando com Jó, em meio à prova de Jó, falando a respeito da glória dele, né? Porque Jó está argumentando com Deus, perguntando para Deus, se lamentando para Deus. E aí o Senhor ele responde: olha, quando você estava quando eu fundamentei todas as coisas? Quando eu criei aqui a terra? Porque antes mesmo disso, as estrelas alvas juntas alegremente cantavam. Ou seja, presta atenção, quando você está adorando aqui, você está adorando com todo o resto da criação de Deus. Porque todos os filhos de Deus já gritavam de alegria, ou seja, os anjos, a criação do Senhor, aqueles que foram feitos filhos de Deus já cantavam de alegria. As estrelas juntas já cantavam de alegria. Ou seja, a nossa adoração, a adoração ao Senhor, ela não começa com um ser humano, obra feita por Deus para adorá-lo. Antes mesmo disso, ele já tinha algo que o adorasse. Então o Senhor ele não precisa necessariamente de nós para adorá-lo, mas a nós nos foi dada essa missão, pela misericórdia e bondade dele, de nós podermos adorar ao nome dele. Porque nós somos feitos filhos dele, criação dele. Então todas as vezes que nós estamos entoando hinos ao Senhor, que nós estamos nos reunindo em adoração, nós estamos cumprindo um propósito da eternidade desde o início, que é o propósito de adorar ao Senhor,
juntamente inclusive com as estrelas, juntamente com os anjos, juntamente com toda a criação de Deus. E Guilherme, onde que acaba a adoração? Qual que é o fim da adoração? Apocalipse capítulo 4, do verso 8 a 11 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Se a gente for ver, esse verso 9, em uma outra tradução, fala assim: cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Ou seja, Guilherme, quando que acaba a nossa adoração? Nunca. Quando que os anjos vão parar de adorar? Nunca. Quando que os 24 anciões vão parar de adorar? Nunca. A nossa adoração, ela é contínua ao Senhor. Em todo momento, o grande ponto é que em todo momento o Senhor, Ele é adorado. Ele é louvado e exaltado. Não havia descanso. Olha o que a Bíblia diz. Que eles não davam descanso nem de dia e nem de noite. Ou seja, o Senhor é adorado o tempo todo. Quando começa? Desde sempre. Porque a criação já adorava o Senhor. As estrelas da alva já adoravam o Senhor. Quando acaba? Mesmo quando nós estivermos na glória com o Senhor vai permanecer sendo adorado para sempre. Então a adoração, irmãos, ela é algo que nos aproxima. Olha isso aqui, eu quero que você anote isso. A adoração nos aproxima da eternidade. Todas as vezes que nós estamos nos unindo em adoração a Deus, nós estamos nos aproximando dele e nos aproximando da eternidade. Sabe por quê? Mais próximo de Deus, mais próximo do Senhor, é mais próximo da eternidade. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos trazendo uma porção do céu para a terra. Nós estamos nos unindo com a nossa pátria, que é o céu, em adoração junto com os anjos. Todas as vezes que você está entoando louvor na sua igreja, você está fazendo isso junto com a criação, junto com os anjos, junto com os 24 anciãos, nós estamos dando glórias ao Senhor. E as canções entoadas na terra, por vezes elas são juntos com as canções entoadas no céu ao Senhor, para a sua glória. E aí existe algo que é o nosso próximo tópico, que é que Deus busca adoradores. Então, isso aqui é um princípio da criação, do porquê nós somos criados, para adorar a Deus. E o Senhor, Ele está em busca dessas pessoas que o adorem. João, capítulo 4, verso 23, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor, Ele está procurando essas pessoas que o adorem. O Senhor, Ele está procurando por nós, seus adoradores, para serem entronizados no meio do louvor do seu povo. Nós estamos cumprindo como ministros, como igreja, como corpo, a missão de adorar a Deus. E olha só, Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, nós somos instruídos aqui algumas coisas muito fortes. Nós nos instruirmos uns aos outros, nós aconselharmos uns aos outros e nós louvarmos a Deus. Presta atenção no culto na sua igreja. Presta atenção no culto aqui na Igreja Evangélica Vida Abundante. O que acontece?
Nós começamos o nosso culto com cânticos espirituais, com gratidão a Deus no coração, certo? Então toda vez que você for louvar ao Senhor, nós precisamos entoar cânticos espirituais. Cânticos que sejam pautados, lembra do cristocêntrico, do tipo de louvor? Então, cristocêntricos, espirituais, atidos na palavra e com gratidão no nosso coração. Significa que louvar não é só da boca para fora. Eu não louvo ao Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Não, você precisa fazer uma coisa com a alma. Você precisa fazer uma coisa entregue, com o seu espírito entregue, com a sua carne sujeitada a esse momento de adoração. E existem outras coisas que atribuem o culto, instruir-se e aconselhar-se mutuamente. Então, todas as vezes que nós estamos tendo o culto ao Senhor, começamos com louvor e depois nós temos o momento da palavra, que é basicamente esse momento de instrução e aconselhamento mútuo, né? Onde basicamente vem aqui um preleitor e ele fala com a igreja por intermédio do Senhor para instruir e aconselhar. Então aqui existe uma grande respeito da liturgia e do culto a Deus e do louvor instituído no culto ao Senhor. Em 2 Crônicas, existe uma história que ela é muito forte do ponto de vista levítico, né? Do ponto de vista de adoração ao Senhor e do ponto de vista de entrega dos levitas ao Senhor. Lá no capítulo 29, narra a respeito da história em que a casa do Senhor ela é restituída, né? Então, quando a gente lê essa história no capítulo 29, a gente vê o rei Ezequias restituindo o louvor e a adoração e restituindo o templo do Senhor. Então, preste atenção no que diz a partir do verso 25. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por meio dos seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Verso 28. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até se findar o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então aqui a gente está vendo uma das partes fundamentais da restituição da adoração a Deus. Quando o rei Ezequias ele decide que precisava reedificar a casa do Senhor. E olha o quão forte é a presença do louvor e da adoração naquele lugar. Que junto com os holocaustos que eram oferecidos a Deus, os sacrifícios, também era oferecido o louvor e os cânticos. E no meio disso havia a adoração a Deus. As pessoas elas se inclinavam e adoravam. O rei se inclinava e adorava. Os chefes se inclinavam e adoravam. E foi restituído o louvor na casa do Senhor com os instrumentos a Deus e com cânticos ao Senhor. Então todas as vezes que nós pensamos na adoração a Deus, nós temos que ter que é algo instituído desde o passado. Desde os primórdios do louvor instituído a Deus. E olha a importância que nós temos nos cânticos ao Senhor. Olha o poder que existe no louvor e na adoração. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 29, verso 35. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as liberações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério na casa do Senhor. Nós precisamos, e aqui existe algo a respeito dos holocaustos, porque, preste atenção, o louvor ele acompanhava o holocausto.
e havia holocausto em abundância, também precisa haver louvor em abundância no nosso meio. Nós não podemos matar os louvores ao Senhor. Nós não podemos acabar com isso. Nós precisamos nos ater à importância que é adorar a Deus. Ministro de louvor, deixa eu falar isso aqui muito especialmente. Que às vezes você entra no modo automático, né? Muito comum, porque todo culto é a mesma coisa, você vai lá, adora a Deus, e a gente se esquece, como igreja, quem está lá cantando como congregação, do ministro que está ministrando louvor, a gente se esquece do nosso propósito. Preste atenção, olha a importância do louvor aqui quando Ezequias restituiu a casa do Senhor. Ele basicamente colocou uma das primeiras coisas, olha, tem que haver músicos aqui para o Senhor, tem que haver cânticos para o Senhor enquanto nós entregamos o holocausto. Existe muita importância nisso, no louvor e na adoração. Você como ministro de adoração, entenda uma coisa, o seu papel é levar o povo em adoração. É levar o povo até mais próximo do Senhor. Olha o que os levitas eles fizeram. Eles louvavam a ponto que todas as pessoas elas se inclinavam e adoravam ao Senhor. No meio da entrega dos holocaustos e do louvor. Dos sacrifícios de louvor. Existe algo muito poderoso no louvor e na adoração que nós precisamos considerar. Igreja, você não depende só, isso aqui também é importante. Não adianta só os levitas, existia algo conjunto. Em que as pessoas, em conjunto, adoravam ao Senhor. Até o rei, os chefes, todos adoravam ao Senhor, com cânticos, com louvor, com alegria. Existe um grande poder na adoração. Existe um grande mover, uma chave muito grande na adoração. Principalmente na adoração congregacional, conjunta. Guilherme, qual que é esse poder que existe no meio dos louvores? O primeiro, lembra que a gente começou falando a respeito disso? Que é nós adentrarmos aos atos do Senhor? Esse é o primeiro ponto, nós podemos nos achegar mais próximos dele. O segundo olha como o louvor, como a música, as canções, as melodias eram fortes. Josué capítulo 6, a derrubada das muralhas de Jericó. O que aconteceu no final? O povo tocou as trombetas e com gritos também, as muralhas vieram ao chão. Olha o poder do louvor. Olha o poder dos instrumentos. Olha o poder da música, dos cânticos, da melodia naquele momento. Mas eram sons de guerra. Tudo bem, mas não tinha um instrumento lá que estava sendo tocado para começar essa guerra? Quem disse que o instrumento ele é só para fazer uma melodia bonitinha? Existe um fundamento na música e o motivo pelo qual ele existe. Então as muralhas rompiam. 1 Samuel, capítulo 16. Quando Davi tocava a harpa, o espírito mau se apartava do rei Saul. Olha o poder da adoração legítima, genuína de coração. Saul que estava perturbado por espíritos maus. Quando se tocava a harpa, o espírito se apartava. Olha isso. Atos capítulo 16. Paulo e Silas presos. Quando começa o louvor, o que acontece? Junto com a adoração, junto com o mover naquele lugar, um terremoto e o romper das grades. Então existe o louvor como uma arma nas nossas mãos. O louvor como uma estratégia nas nossas mãos. E isso aqui era o que eu queria trazer para vocês compreenderem um pouquinho mais a respeito de louvor e adoração. Existem mais conteúdos a respeito desse assunto, mas esse aqui é para que nós começamos a fundamentar esse estudo de louvor e adoração. Lembra que eu comentei para você que existem ainda outros 5 tipos, que eu quero muito falar para vocês? Deixa aqui nos comentários se você tem curiosidade de aprender esses tipos, que nós vamos continuar esse assunto em uma outra oportunidade. Mas se você tiver curiosidade, você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, assiste aí no 1,5x, 2x, sei lá quantos x. Toma nota de tudo que for importante para você ministrar para as pessoas, para você ter esse conhecimento para você e lembrar a respeito do verdadeiro significado do louvor e da adoração. Que a paz do Senhor ele fique com você e para sua casa, e nós nos vemos no próximo Submerso. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa, eu vou chegar até bem pertinho aqui para te falar. Se você gostou do conteúdo desse estudo aqui, deixa o seu like.
se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para saber todas as vezes que a gente estiver online, todos os novos vídeos que a gente tiver por aqui, e deixa no comentário o que você aprendeu, o que você achou, e não se esquece de compartilhar com alguém esse conhecimento. E até o próximo!